Olá, meus alunos. Então, hoje vamos para a nossa aula do slide 10, né? Da nossa aula de História do Direito. E hoje nós falaremos, antes de falar sobre a introdução da História do Direito no Brasil, que é interessantíssima, vamos falar um pouquinho sobre o direito ambiental dos povos e comunidades tradicionais, que é algo que se recomenda falar em todos os cursos, para que os alunos também se atualizem sobre as questões culturais indígenas também que temos no nosso país. Então aqui eu trouxe alguma coisa do Boaventura de Souza Santos, que ele falou numa palestra na Universidade de Coimbra, e ele falou o seguinte: existe um processo de reconhecimento de novos direitos, que vem sendo garantidos em sistemas jurídicos constitucionais, antes fechados ao reconhecimento da pluriculturalidade e multietnicidade. Foram reconhecidos um a um, uma variada formação étnica e cultural. Aqui, nós trazemos justamente esse novo sujeito histórico, que ele se articula dentro dessa exigência de dignidade e de uma participação na sociedade que precisa ser reconhecida. A sociedade ela é plural e ela tem o dever de reconhecer esses povos, essas culturas, como parte dela. E isso, na verdade, tudo isso foi violentado com a nossa colonização, que foi muito violenta, que exterminou muito dessas culturas. E a partir daí, hoje se tenta reconhecer e garantir a sobrevivência e autonomia dessas culturas. Então, a história do povo revela que há diversidades étnico-raciais que são criadas e recriadas no interior das desigualdades sociais. Então, a desigualdade social ela piora tudo isso, e acaba dificultando o convívio justo com essas culturas. A cartografia dos impactos ambientais em comunidades vulneráveis aponta para lutas de resistência e no reconhecimento de novas territorialidades. Eu trouxe aqui, no caso de monocultura de celulose, a questão do amianto lá em Santo Amaro. Então, contaminação de metais e hidrocarbonetos na Baía de Todos os Santos, lá na Bahia. A questão da monocultura de soja no Maranhão. Então, a contaminação de manganês lá no Amapá. E por aí vai. Nós temos isso no Brasil inteiro. E essas culturas são atacadas e exterminadas de maneira muito violenta. E isso é um assunto que se pode debater em outros momentos, porque é algo realmente muito de muita informação rica e é de um debate muito importante. Então, na Constituição Federal e a questão ambiental, nós temos grupos participantes desse processo civilizatório, e diferentes segmentos étnicos nacionais buscam a valorização nessa diversidade étnica. Esses grupos, eles são formadores da sociedade brasileira, não adianta querer excluir. Na verdade, a maioria desses grupos são muito ligados à questão nativa do país. Hoje, nós não respeitamos os índios, que são os verdadeiros brasileiros. E tudo isso está garantido dentro das nossas questões legais. Então, o que são esses povos e comunidades tradicionais? Então, esses grupos são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam o território e recursos naturais como condição da sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando os conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela sua tradição. Então, olha só, quando a gente fala de povos primitivos, já nós falamos sobre isso no início do semestre, que na verdade como que nós vamos chamar o índio de um povo primitivo se nós é que destruímos o lugar onde vivemos, se é nós que poluímos tudo, é nós que destruímos as árvores, é nós que inventamos venenos para colocar nas plantas e plantações, e eles fazem tudo isso com sustentabilidade. Então, se é para ter alguém primitivo da maneira pejorativa, esse alguém somos nós e não os índios. Então, eu também trouxe aqui a questão da Mata Atlântica e toda a sua proteção. Então, a população indígena ela vive de uma maneira muito estreita com a natureza. Inclusive,
quando se fala a natureza e o índio ele acha muito estranho, porque a palavra natureza, ela inclui a questão do homem na língua indígena. Então eles têm uma ligação tão próxima da natureza que inclusive as palavras que incluem o ser humano e natureza não tem muita distinção, porque eles têm essa identidade forte realmente com o nosso planeta, né? Então, o Brasil é signatário de documentos internacionais de direitos humanos que podem assumir natureza constitucional, supralegal, de proteção às comunidades tradicionais. Então, nós temos uma garantia muito forte aí e temos que efetivá-las, né? E aí eu trouxe aqui algumas considerações para refletir sobre esse assunto. E aí o que eu trouxe foi o seguinte: os atores jurídicos necessitam superar a concepção tradicional da invisibilidade dos povos e comunidades tradicionais. Perceber que a sociedade com este grupo em sua composição. Então a sociedade ela tem que ter esse grupo na sua composição e precisa ser reconhecido. Superar essa ideia de que eles são invisíveis e que não fazem parte. Povos e comunidades tradicionais são sujeitos coletivos de direito e vítimas de uma colonização que desconsiderou completamente sua terra e sua cultura. Inclusive hoje, quando se fala sobre proteção ambiental, sobre proteção de biomas, as pessoas acham que estão roubando as terras do homem branco. Todas as terras que existem hoje foram roubadas da natureza e dessas pessoas que vivem na natureza. Todas as terras que existem hoje não foram compradas, não foram trocadas. Foram invadidas com morte e sangue desses povos tradicionais. Então, quando se quer dar uma pequena fração de volta a esses povos, o homem branco ainda acha, né, esse europeu moderno, né, e que se acha superior, ele acha que está perdendo alguma coisa. Não, esses povos já perderam tudo. É uma pequena parcela de devolução. Temos que entender essa nossa culpa ancestral de invasor e de assassino para que a gente saiba que sim, eles merecem o mínimo, porque tudo isso aqui eram desses povos e tudo isso foi invadido, roubado através de assassinatos, né, de morte. Então é interessante diminuir essa prepotência e entender a importância da proteção desses povos. O novo constitucionalismo deve construir uma hermenêutica inclusiva, onde reconhece a importância do povo nativo brasileiro. Então, essa interpretação jurídica, ela precisa considerar a importância desse povo nativo, né? Quando se fala, porque a família brasileira, o modelo da família brasileira. O modelo da família brasileira é o índio, o índiozinho. Se é para ter uma família tradicional, que seja essa. Todas as outras são modelos de fora do Brasil. O modelo nativo do Brasil é esse, né? Então devemos ficar atentos às tentativas de retrocesso em demandas judiciais atuais, como a invasão e o extermínio de povos e territórios indígenas. Porque o homem branco chegou aqui e ensinou o índio que se precisa ter dinheiro, que é bom andar de carro, que é bom olhar a TV, e que tem coisas que valem bastante, como aquelas pedrinhas brilhosas que eles têm lá, ou aquele metal amarelo. Daí o índio começou a minerar aquele metal, que é o ouro, começou a pegar lá os diamantes, e falou assim, então vou vender, já que o homem branco gosta aqui, eu vou vender. Daí quando ele começa a ganhar dinheiro e andar de carro bom, e começa a ter, essa aldeia começa a ter poder de negócio, daí o homem branco, não, tu não é mais índio, então eu vou invadir, vai lá, entra, mata e rouba as minas e rouba os recursos naturais que são dos índios. Isso acontece muito em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né? Então, existe um genocídio indígena justamente porque o homem branco ensinou para ele o que é bom e quando ele quer usar o que é bom, daí o homem branco diz, não, tu não pode usar, eu vou lá e te roubo de novo. Isso acontece o tempo inteiro, né? Então, a construção teórica na formação jurídica dos direitos dos povos e comunidades tradicionais deve ser possibilitada para que exista espaço na construção social e jurídica com a participação efetiva da comunidade indígena. Então, por que não tem professores de direito ambiental indígenas? Por que não tem estudiosos sobre ecologia com mestrado, doutorado, indígenas? Nós não damos nem acesso para produzir os intelectuais que vão proteger justamente isso. Então, é interessante incorporar e permitir essa participação ativa, né? Então, a sustentabilidade ambiental dos povos e comunidades tradicionais tem direta relação com respeito a direitos e territórios, inclusive na proteção da vida em toda a sociedade, já que este povo originário possui a sustentabilidade de seu cotidiano há mais de 50 mil anos. Então, como que nós vamos falar sobre ecologia sem ter um índio presente?
Como nós vamos falar sobre sustentabilidade sem ter a participação indígena? Né? Então, é interessante, as pessoas vão discutir sustentabilidade e na mesa de debate tem só donos de indústria. Não, o dono da indústria é o problema, não é a solução. Nós temos que trazer quem vive isso no seu cotidiano. E isso é respeito, né? Inclusive uma cultura que a gente poderia aprender muito. E aí, pessoal, nós entramos, passando essa parte do reconhecimento dos povos tradicionais, que é de fundamental importância, nós entramos finalmente, então, na história do direito no Brasil. E hoje eu vou fazer uma introdução para que a gente consiga perceber a importância da história do direito no Brasil. Aqui eu quero trazer algumas ideias de como o direito no Brasil ele evoluiu e de como ele trouxe mudanças e alguns avanços e recuos dentro da nossa história para saber o que acontece dentro do nosso país. Eu não vou ficar pedindo datas específicas e coisas para saber de cor, mas sim temos que pensar o direito no Brasil e saber como que esse direito brasileiro foi formado, certo? Então, de início, nós precisamos nos deter em alguns aspectos da história do direito no Brasil. E esse estudo, né, sobre a história ele mudou nas últimas décadas pela possibilidade de rever o passado dentro de uma arqueologia histórica diferenciada. Então, recuperando algo que está no subterrâneo, a história subjacente, como diz o próprio autor do nosso livro, né, o Antônio Carlos Volkmann. E aí, esse registro, eu trouxe aqui a visão a contrapelo, que é uma citação do Walter Benjamin, um pensador muito interessante, porque ele fala o seguinte: quando a gente vai olhar a história, nós precisamos olhar a contrapelo. É como se a gente passasse a mão no pelo de um cachorrinho, do gatinho. Nós enxergamos, se nós passamos a favor do pelo, nós não enxergamos o que está lá embaixo. Se nós passamos a mão contra o pelo, nós enxergamos a pele, nós conseguimos perceber o que está escondido abaixo. Ele diz que nós temos que ver a história dessa maneira para perceber o que está escondido, né? Então, quem escreveu a nossa história? Né? Quem participou no registro histórico do Brasil? Né? Como incorporamos, então, os registros sobre a nossa cultura e sabedores que a nossa colonização foi feita com vítimas absurdas, né? Uma cultura que era mansa, né? Ingênua. O nosso povo originário ele não tinha noção nem de batalha, né? Então foi uma invasão. O colonizador chegou aqui e invadiu o país sem resistência, nenhuma resistência praticamente, né? Foi mais uma ocupação do que uma invasão. Então, assim como o território como a cultura do Brasil, ela foi imposta de maneira muito violenta, porque o povo nativo ele não teve resistência, ele não soube resistir a isso. Então a história oficial foi romantizada, como se tivesse alguém aqui descoberto algo, mas na verdade nós tivemos uma invasão, assim como todas as colonizações do mundo, é uma invasão violenta, né? E daí coloca esse colonizador como alguém ponderado e com boas intenções. Não, nenhum colonizador tem boas intenções e nem é ponderado. Por isso que é tão estranho ter monumentos pelas cidades aí, homenageando o colonizador, né? Porque na verdade eles chegaram aqui e simplesmente mataram e acabaram com a cultura que já existia, né? Então a identidade brasileira tem uma base considerada alienígena, né? O próprio autor traz esse termo porque, na verdade, essa identidade brasileira foi trazida, né, de fora e foi imposta de uma maneira pronta, sem nenhum tipo de negociação. Nos povos que são mais ligados a batalhas, nós temos uma influência muito grande dos resultados dessas guerras. O povo brasileiro, o povo nativo brasileiro não tem o resultado dessas batalhas porque a batalha não aconteceu. A invasão foi muito forte, foi muito instantânea, foi muito completa, muito plena, e eles não tiveram uma participação grande nas derrotas e vitórias que poderiam acontecer se uma batalha tivesse realmente acontecido. Então, a nossa cultura não é fruto das nossas batalhas, ela é fruto de uma imposição externa. A cultura brasileira, ela se perde frente a essa força europeia que chega aqui e coloca. Então, em dado momento, toda a cultura também jurídica foi imposta
sem uma sequência histórica que justificasse. Então, a cultura jurídica que chegou no Brasil não teve uma resistência do povo nativo que tivesse algum tipo de negociação de vitórias e derrotas naquele caminho. Então, não tem nada que justifique o porquê que aconteceu assim. Existe simplesmente uma vontade de fora que fosse de alguma maneira específica e assim foi feito, certo? Então, assim, devemos atentamente nos perguntar, como aprendemos o ideal de justo? Foi através dos nossos costumes? Não, nós aprendemos o ideal de justo a partir do que o colonizador disse que era justo, porque não existia uma negociação com o povo nativo para saber o que era justo, até porque se perguntassem para eles, eles diriam algo muito distinto. Então a valorização do nosso território, da nossa cultura, identidade, riquezas, não são sólidos por qual motivo? Porque nós aprendemos desde cedo que a pessoa que vier de fora, o estrangeiro, vale mais que nós. O brasileiro ele não protege tanto o Brasil, ele não entra em luto quando morre um brasileiro, mas se morre um estrangeiro, ele entra em luto, ele sente, porque ele ainda tem essa ideia colonizada de que o ideal de justo é o que o de fora diz, não o que o de dentro diz. Né? Então nós não protegemos nossas florestas, não protegemos o nosso petróleo, nossos minérios. O brasileiro não protege nada disso, ele não tem interesse de que o Brasil seja brasileiro. Né? O brasileiro ele é fanático pela bandeira dos Estados Unidos, enfim. Nós temos uma crise de identidade muito forte que tem esse início desde a colonização. Ensinaram que o brasileiro não deve ser muito brasileiro, tem que imitar alguém de fora. Né? Então, quem escreveu a nossa história? Por que motivo nós aceitamos uma história escrita por estrangeiros e não questionamos? Então, esses estrangeiros chegam aqui, dizem o que é bom, o que é ruim, o que é justo e injusto, trazem uma ideia jurídica que protege o colonizador e ajudam a exterminar o povo nativo, e nós aceitamos tudo isso. O Brasil aceita tudo isso até hoje. Até hoje defender índio, defender a Amazônia é visto como um grande problema. Porque, na verdade, o bom, né, entre aspas, umas aspas bem tristes aí, é de que ela fosse toda derrubada e virasse tudo plantação, minério, ou exploração de minério e de plantação de soja e criação de gado. O brasileiro não se preocupa muito com essa questão. E nós temos uma origem nisso. Nós aprendemos de que o estrangeiro sabe melhor do que nós o que devemos fazer. Então, a importância do estudo da história do direito se dá pela grande necessidade de repensar e reordenar essa tradição normativa. Como é que nós chegamos a esse ponto de achar que o justo é assim, e por que nossos códigos são assim, e por que o direito é assim? Como é que nós aprendemos a aprender o direito? E aí, esse é o ponto que nós precisamos perceber dentro da história do direito no Brasil. Quem ensinou as pessoas que nos ensinaram? E o que nós devemos questionar dentro desses ensinamentos? Então, cada norma deve ser revisitada dentro do contexto histórico, né, para que a gente saiba qual foi o terreno fértil que cultivou. Por que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão? Por que o Brasil se achava que a escravidão poderia conviver, né, com teorias liberais? Por que o Brasil conseguiu ser um liberal conservador? Então é liberal economicamente, conservador socialmente? Então, como é que nos ensinaram dessa maneira? Por que nós somos esse paradoxo contraditório? Então, a intenção é depurar criticamente determinadas práticas sociais e os reflexos históricos que levaram a produzir esse terreno fértil para que a gente conseguisse fazer sentido nessas situações. Porque tem muitas questões que só existem no Brasil. Então, verificar com mais afinco estas fontes fundamentais, né? Essas experiências culturais pretéritas poderão, então, no presente, viabilizar um cenário de conscientização e emancipação no pensamento para saber como chegamos até aqui. A nova leitura histórica no aspecto normativo cultural das ideias práticas, normativas e instituições implica a reinterpretação das fontes do passado. Reinterpretação das fontes do passado. Eu preciso reinterpretar da onde saiu essa informação e de como saiu e por que ela saiu. Então, sob o viés da interdisciplinaridade. Então, questão social, questão econômica, questão política. Não tem como falar de história sem esses três fatores. Ou seja, uma reordenação metodológica desmistificante, né? Para quebrar a questão mística, né? dos mitos que enganam, para justamente trazer a verdade e pensar o direito como ele deve ser pensado. Então, para entender o direito como reflexo de uma estrutura pulverizada e uma visão histórico-crítica na sociedade, devemos obrigatoriamente observar o fenômeno jurídico de outro prisma. Nós precisamos entender
como que esse fenômeno jurídico foi apropriado naquele momento histórico e o que ele veio fazer. O que ele veio resolver e resolver o que para quem. Né? Então, entender por que o contrato era tão importante para os portugueses e a questão do fim da escravidão era um grande problema. Né? O qual é visualizar o direito como não apenas uma estrutura por certo modo de produção de riqueza, mas por suas relações de forças societárias. Mas, sobretudo, por suas representações ideológicas, práticas discursivas, hegemônicas, é claro, manifestações organizadas de poder e conflitos entre múltiplos atores sociais. Porque em todo momento, aqui quando se fala sobre ideologia, pessoal, e hoje se maltrata muito essa palavra, ideologia é a maneira com que tu prefere ver o mundo. Ou seja, todas as pessoas têm uma. Todas as pessoas têm um modelo de mundo que tu imagina que o mundo seria melhor se fosse assim, assim, assim. Isso é tua ideologia. Né? Então, tudo é ideológico. Tudo é ideológico. Todas as decisões que nós tomamos na nossa vida são ideológicas e políticas. Porque a política é justamente o poder de decidir, tomar uma decisão e fazer uma escolha. Então, nós precisamos entender qual era o momento histórico que possibilitou que aquelas decisões fossem tomadas e que deu certo. Ou por que algumas que não deram certo naquele momento histórico e o que as impediu. Né? Esse é o estudo da história do direito. Assim, esperamos os estudos estáticos do direito e estimulamos, então, uma visualização mais sociopolítica da historicidade jurídica. Nós enxergamos a sociedade como um todo contraditória com os problemas que nós temos o tempo inteiro. Aceitar a politização das ideias nas práticas normativas das instituições jurídicas significa superar todo e qualquer viés metodológico representado pelo historicismo legal de cunho formalista, erudito e elitista. Ou seja, nós não podemos estudar a história como ela era ensinada antigamente, porque a história ela precisa ser repensada. Né? Se a história foi escrita só pelos vencedores, eu preciso ser crítico para saber por que aquele perdedor não pôde escrever a história. Porque o perdedor é tão importante como o vencedor numa batalha, por exemplo. Por que aquele perdedor oferecia perigo? O que ele queria, o que ele representava para fazer parte da história daquela maneira? Então, a história sempre é composta por seus elementos, porque daí o vencedor, né? Por que quando estudam lá no ensino médio, vocês aprendem a expansão do Império Romano, né? Então, a expansão do Império, esse é o termo que eu quero chegar. Então, expansão do Império. E aí, vocês estudam esse capítulo e tal, de mais além vocês vão estudar as invasões bárbaras. Então, por que o bárbaro, né, ele é um invasor? E por que o Império Romano ele estava expandindo? Não, um invadiu, o outro invadiu. Um forçou para lá e o outro forçou para cá. Os dois são invasores. Mas quando se escreve um que é a expansão do império e o outro é a invasão, tu já está tomando partido de que um é bom e o outro é ruim. Então, nós temos que pensar a história de como ela realmente é. Nessa perspectiva, parte da premissa de que as instituições jurídicas têm produzido ideologicamente, em cada época e em cada lugar, fragmentos parcelados, montagens discursivas e representações míticas que revelam a retórica normativa, o senso comum legislativo, os ritualismos, os procedimentos judiciais. Nós precisamos entender como isso foi montado, por que o direito funcionava daquela maneira e por que motivo era eficiente naquele momento histórico funcionar daquela maneira. Nós vamos passar por todos esses momentos, tá, pessoal? Então, nessa condição, percebemos, então, em primeira tela, a noção de instituição jurídica, projetada como estrutura normativa sistematizada e permanente, atuando e coordenando determinados núcleos de ação que têm funções específicas. Controle social, sanção, administração política e financeira, ordem familiar, satisfação das necessidades comunitárias. Então, temos uma instituição jurídica que dá conta desses aspectos de alguma maneira. Assim, não nos deteremos no historicismo meramente linear. Né? Nós vamos fazer uma evolução histórico-social do direito que não vai apenas do tradicional até o moderno, do religioso ao secularizado. Nós vamos falar sobre fatos jurídicos e as suas relações sociais para que aquilo acontecesse. Então, nesse nosso caminhar, nós temos uma preocupação em contemplar a historicidade marcada por crises, rupturas, avanços, recuos, como eu falei antes, para conseguir perceber o direito como ele é. Então, esses conflitos dentro de um espaço capitalista neocolonial dependente e periférico. Porque vocês vão perceber dentro do estudo da história
que o Brasil ele resolveu lidar com essa ideia do capital, mas ele nunca teve um capital, né? O Brasil colonial, ele era simplesmente um depósito das riquezas, onde era saqueado o tempo inteiro, e ele achava que estava fazendo comércio, mas na verdade ele era só um depósito de riquezas absurdas sendo saqueado o tempo inteiro. Então, além de verificar o direito como um fenômeno sociocultural, teríamos a oportunidade de redimensionar o conceito de cultura sob a contextualização crítico-ideológica, ver o conceito de cultura nesse momento como ele acontece. Deixando de lado, então, a concepção elitista da cultura, ligado à acumulação de conhecimento, uniformidade de padrões transmitidos, a racionalidade individualista. O que eu quero dizer aqui é que a gente vai deixar de lado a ideia de que o nosso aprendizado ele é linear e ele é ligado a uma questão tradicional. Nós precisamos entender, dentro de várias disciplinas, uma interdisciplinariedade real, para entender os aspectos jurídicos que aí acontecem. Então, nós buscamos então introduzir a noção de cultura na prática humana, né? E se fazer ali concreta a essas manifestações intelectuais de consciência criadora desse povo. Então, entender como esse povo criou dentro das práticas humanas que ali aconteceram. Então, nós trazemos aqui a expressão cultura, eu peguei do nosso material, o conjunto de atitudes, crenças, códigos de comportamento próprios de classes subalternas num certo período histórico. Então, isso é a cultura, uma produção humana de como de um comportamento, de códigos e crenças e atitudes daquele povo naquele momento histórico, né? Então, o jurista historiador se compromete então com uma narrativa como instrumental de significações e ele vai sublinhar então essa historicidade com essas contradições que nós temos o tempo inteiro. Alienação, dependência, exploração, libertação e emancipação, seja em relação aos indivíduos, seja em relação às instituições sociais. Porque nós precisamos entender tanto as pessoas quanto as instituições, principalmente a jurídica, nessa cadeira, né? E aí, esse significado da cultura jurídica, né, e essas representações padronizadas do que é legal, do que é ilegal, na produção das ideias. Por que no decorrer da história nós consideramos legal e ilegal aspectos diferentes, né? De como elas foram transmitidas, internalizadas, para que a gente consiga entender que, por exemplo, se tem uma manifestação na rua e alguém quebra uma vidraça, isso é um grande problema. Se alguém rouba um banco, é um grande problema. Só que a vidraça não é viva e o banco tem seguro e tem uma estrutura muito boa para conseguir garantir o seu dano. Mas uma pessoa morrer de fome, as pessoas não se machucam tanto. Uma mulher ser violentada, as pessoas não se preocupam tanto. Então, crianças com fome, essas questões, nós temos uma ideia de justo que foi internalizada de alguma maneira, né? Então, podemos conceituar a história do direito como parte da história geral, né? E que examina o direito como um fenômeno sociocultural que produz essas informações dentro de um contexto prático, né? Que é real na vida das pessoas, e ele, através dessa interação humana, nós o entendemos, né? Através do tempo. O objetivo, então, é um exame crítico das legislações passadas, né, a fim de expor alguns aspectos normativos que nos interessam. Só um pouquinho aqui. E à medida daí também ver as mudanças dessa consciência sobre o ideal de justo através do tempo e fazer uma relação com as necessidades sociais daquele momento histórico. Em suma, então, a finalidade essencial é a interpretação crítico-dialética da formação e da evolução dessas fontes. Lembra de revisitar as fontes, analisar as fontes e agora formação e da evolução das fontes. Essas ideias norteadoras que deram caminho à formação dessas técnicas jurídicas, né? E dessa produção jurídica no Brasil. E a partir daí fazer um direito mais humanizado para entender como chegamos até aqui. Então o estudo da história do direito no Brasil tem como caminho um questionamento permanente, real, a partir dos movimentos desse real. É um modo de vê-lo no âmbito das diversidades, das desigualdades, que fundam as nossas contradições. Essas contradições do brasileiro, ela é muito característica. E tudo isso tem uma explicação histórica muito clara, muito boa de estudar. E vocês vão poder acompanhar aí no material de vocês. Assim, descortina um horizonte diferente por meio do qual se pode deslindar o caleidoscópio, então, que mescla e distingue passado e presente. Aqui eu falei do tropeço de lucidez, é como se nós estivéssemos andando, né,
de maneira automática na calçada e nós tropeçássemos. Quando a gente tropeça, a gente dilata a pupila, a gente presta atenção para ver o que tem ao nosso redor, e isso pode nos fazer enxergar coisas novas. Quando a gente estuda também, às vezes algum choque que nos dá dentro de um estudo faz com que a gente consiga enxergar com outras lentes aquilo que está na nossa frente. Nesse sentido, então, tentamos reinventar brevemente a trajetória da historicidade no Brasil, né? Apontando seus mitos e falácias, as contradições, assim, evidenciando esse perfil ideológico que sempre existiu, o qual tem tradição legal profundamente comprometida com a formação social, elitista, agrário, mercantil, né? Antidemocrática e formalista, que é o que o colonizador queria, né? Então, a nossa tradição histórica, ideológica, é justamente ligada a essa questão agrário, mercantil, antidemocrática e formalista, que foi o que chegou aqui e foi o que ensinou ao brasileiro o que era o direito e de como ele deveria ser aplicado. Então, nós temos uma intenção, né, de demonstrar essa transposição e adequação do direito escrito europeu nessa cultura colonial que chegou aqui no Brasil e acabam obstruindo o reconhecimento e a incorporação de ideias e práticas legais nativas. Então, nós temos dificuldade de rever conceitos que podem ajudar hoje aos brasileiros, porque nós temos nós incorporamos uma questão desde a colonização que acaba causando mais injustiça do que justiça, e parece que é difícil largar isso. Então, nós precisamos entender como isso foi montado e o que isso representa. Então, a dinâmica dessa junção eclodiu nos horizontes ideológicos de uma tradição legal, seja no âmbito das ideias, seja no âmbito das práticas normativas e das instituições. Então, tudo isso incorpora ideias da nossa história. Então, marcada pelo que irá designar como perfil liberal-conservador, que justamente é contraditório, né? Ser liberal, ser conservador. Mas sim, o brasileiro ele é assim e nós veremos por quê. Então, a gente não vai se afastar do nosso estudo de todas as bases científicas referendadas, de pesquisas e consultas bibliográficas e atender todos os critérios científicos para poder trazer essas informações. Nós precisamos incorporar outras informações para poder ampliar o nosso pensamento. Ainda assim, teremos o reconhecimento dessas limitações, né, formais que não minimizam e nem tiram a ênfase desse estudo, né, e vamos usar todo o aparato teórico-conceitual capaz de nos trazer mais informação. O primeiro capítulo do texto, do nosso livro, ele começa com a problematização das relações entre história e o direito. Então, ele procura descrever então, essa natureza, essa função da historiografia tradicional, bem com essas mudanças sociais, né? Essas crises de paradigmas que vão trazer esses marcos novos, né? Dessas teorias metodológicas que possibilitam repensar e alcançar outros pontos da história das ideias. Então, nas práticas normativas também isso acontece, nas instituições, no direito também. Nós precisamos rever essas mudanças sociais e essas crises de paradigmas para entender como essas questões acabaram se formando. No segundo capítulo, nós entramos então nas particularidades do sistema institucional brasileiro durante o período da colonização. Então, os primórdios de um direito nativo, existiu, não existiu, como ele aconteceu. Desconsiderado totalmente pela metrópole, na metrópole aqui, vamos trazer o colonizador, e a imposição de um ordenamento completamente desconectado com a história nativa, que é aquela questão alienígena que nós falamos lá no início. No terceiro capítulo, então, o autor nos traz um retrato histórico edificador da produção jurídica nacional a partir da independência do país em 1822. Então aqui a gente vai ver quais foram as primeiras universidades de direito no Brasil, quais eram os seus perfis, para que elas foram montadas, por que se resolveu ter faculdades de direito no Brasil e que tipo de profissional ela formava ali. Eles poderiam ser profissionais que defendiam as questões brasileiras ou podiam ser profissionais que na hora de trabalhar dentro do direito podiam ir contra os interesses da coroa. E nós vamos ver tudo isso, como acontecia e de como acontecia esse controle. Então, trata-se de precisar a relevância das fontes alienígenas, né, na codificação do sistema legal brasileiro, especialmente de modo que as diretrizes do liberalismo político e econômico foram difundidas, né, adaptadas e exerceram, então, influência na fundação das primeiras escolas de direito no Brasil.
sua formação burocrática para cumprir funções públicas. A gente vai ver os pormenores de essas funções públicas, elas precisavam ter um perfil. Então essa faculdade tinha um propósito ali. E que tipo de profissional sairia daquelas primeiras universidades. Então, finalmente, o autor nos traz uma descrição crítica dos parâmetros sociopolíticos, né, da produção jurídica nacional, mediante 3 etapas históricas, configuradas então na retrospectiva institucional do direito público, no espaço legal, das instituições privadas e na problematização evolutiva do pensamento jurídico nacional. Então, aqui nesse final do texto, o autor ele traz essas 3 etapas históricas numa retrospectiva, então, da questão institucional do direito público, né? Como que os espaços institucionais se formaram e de como eles se configuraram para poder funcionar dentro desse ambiente. E aqui eu recomendo para vocês uma leitura sobre a América Latina e sobre os povos latinos, principalmente, que é As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Então ele tem passagens maravilhosas ali sobre como aconteceu tudo isso, de como a América Latina, qual foi o seu papel com a Europa, o que produziu na Europa, a quantidade de riqueza que saiu daqui, né? Então é muito interessante, é uma leitura que eu recomendo, fácil de conseguir. Para os que concebem a história como uma contenda, o atraso e a miséria da América Latina não são outra coisa senão o resultado de seu fracasso. Isso aqui são palavras do autor. Perdemos, outros ganharam. Mas aqueles que ganharam só puderam ganhar porque perdemos. A história do subdesenvolvimento da América Latina integra, como já foi dito, a história do desenvolvimento do capital mundial. Porque, na verdade, o mundo levou dos latinos, da América Latina, uma quantidade de riqueza imensurável. Então, se nós perdemos, é porque esses povos ganharam e ganharam muito. Então, a riqueza mundial, ela saiu das Américas. E isso precisa ser considerado quando nós falamos sobre desenvolvimento mundial hoje. Porque se nós devemos, se existe alguma dívida, essa dívida não é das Américas com a Europa. Na verdade, se nós formos cobrar tudo que foi levado daqui, seria bem diferente esse cálculo, né? Países envolvidos alertam para o problema da explosão demográfica em países pobres. Toda essa ofensiva cumpre uma função bem definida: justificar a desigual distribuição de renda entre países e entre classes sociais. Que quer convencer os pobres de que a pobreza é consequência dos seus filhos, impedir o movimento social ou rebelião. Então é interessante, todas as riquezas daquele continente foi saqueada, o continente fica pobre, esse povo desenvolvido agora precisa controlar sua natalidade porque a culpa da sua pobreza é dele mesmo. Isso é muito cruel, impor mais uma culpa em cima de um povo que já foi, né, subjugado. Diversas missões norte-americanas esterilizaram milhares de mulheres na Amazônia, embora seja essa zona habitável mais deserta do planeta. Então é uma zona que tem uma densidade demográfica muito pequena, e mesmo assim esterilizaram milhares de mulheres na Amazônia nessas missões norte-americanas. Na maior parte dos países latino-americanos não sobra gente, falta. A América Latina tem densidade demográfica menor do que a Itália, por exemplo. Estão esterilizando os italianos? Não. Então, esse autor ele traz algumas questões bem interessantes para conseguir repensar como as coisas são vistas dentro dos países, de como essa relação acontece. Então, durante a colonização e toda essa invasão e extermínio dos latinos, alcançaram, então aqui eu tenho outra passagem, alcançaram o atol São Salvador, Colombo deslumbrou-se com a colorida transparência do Caribe. E aí, os pássaros e tal. E daí ele relatou que aquelas pessoas eram muito mansas, né? Então, estou falando dos latinos desde o Caribe até aqui. E quando ele mostrava a espada, esses povos seguravam a espada e cortavam suas mãos porque ele achava que era um pedaço do corpo daquela pessoa e segurava aquele metal e se cortava porque as pessoas não tinham essa noção da batalha e da morte, não. Então, aqui na América Latina mesmo,
olha só, muitos indígenas da Dominicana, né, então da América Latina, muitos indígenas da Dominicana, se antecipavam ao destino imposto aos seus novos opressores brancos, né, o colonizador, e matavam seus filhos e se suicidavam em massa, o chamado Holocausto dos Antilianos. Então esses povos, inclusive, sabiam que não tinham como lutar e se matavam aos milhares. Então, é interessante ver de como foi feita essa colonização, de como foi tratada, como os latinos foram tratados, né? O desnível de desenvolvimento explica em grande parcela a relativa facilidade com que sucumbiram essas civilizações nativas. Os colonizadores souberam usar muito bem as intrigas e as técnicas de traição política para acabar com as lideranças nativas e fragmentar o seu poder. Então, essa ingenuidade também serviu para que existisse muita traição. Para vocês terem uma ideia, os cavalos eram confundidos com criaturas aladas, porque o cavalo não é do nosso continente, e daí quando os nativos viam uma pessoa em cima de um cavalo, achavam que era uma coisa só, achavam que era um ser e cavalo ao mesmo tempo, né? Então, tinha essa questão da novidade e da ingenuidade, né? Então, a história do direito no Brasil, o autor já começa, já na introdução da obra, ele traz a intenção de se afastar de uma construção histórica do direito fundada na autoridade, na questão da continuidade tradicional, da acumulação e previsibilidade dessa questão formal. Existe uma intenção crítica de pensamento aqui. Então, a sua intenção é questionar o conhecimento dogmático, colocando de lado a sua concepção elitista, buscando uma visão realmente sociopolítica na história para ter esse caráter crítico. Então, a menção do autor da pouca importância dada à disciplina de História do Direito nos cursos jurídicos. Então, o autor cita que teve pouca atenção à História do Direito até pouco tempo atrás, e os estudos começaram a ser aprofundados de maneira relativamente recente, né? Estudos descritivos e pouco sistemáticos, marcados por um enfoque tradicional e algumas vezes erudito, mas sem uma contextualização crítica maior. Então, as pessoas decoravam muita informação, mas pensavam muito pouco sobre a informação que decoravam, né? Então, ele fala sobre reinventar brevemente a trajetória, né, da historicidade jurídica nacional, apontando seus mitos e falácias e contradições, quer evidenciando o seu perfil de natureza ideológica. Então, repensar a ideia jurídica nacional, pensando o contexto daquela sociedade que sentia todas aquelas contradições, tá? Enfim, então, ele ressalta, o autor, que não há intenção de representar uma obra com uma história completa do direito no Brasil, mas serve para nós termos uma noção muito boa de como enxergar a evolução do direito no Brasil através dessas rupturas e de como nós lidamos com o justo dentro desse nosso país gigantesco e que teve uma influência muito forte de fora e uma resistência muito pouca de dentro, e de como nós acabamos reproduzindo muito dessas coisas até hoje. O nosso material de hoje era esse. Eu agradeço a atenção de vocês. Um abraço. Tchau.